Estamos com o programa Variedades, recebendo na manhã de hoje o integrante da Coptec, o médico veterinário o Rodrigo Cidade, que na quinta passada esteve aqui trazendo umas informações no programa Tupã Comunidade e nos solicitou um espaço no programa Variedades, uma vez que ele está preocupado aí, o Tribunal da União tem veiculado através da imprensa, e ele nos falava que inclusive saiu uma matéria há cerca de um mês atrás no programa Fantástico da Rede Globo, apontando possíveis indícios de irregularidades em beneficiários ou com dados dos beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária, né? E isto atinge aqui em Tupã-Siretã, pelos dados que o Rodrigo tem, 250 famílias são atingidas aqui em Tupã-Siretã das 645 que o programa atende. É um número bastante preocupante, é um número grande, que pode causar transtornos múltiplos aí para as pessoas que utilizam. Como essa questão abrange bastante pessoas, né? O Rodrigo nos solicitou um espaço para ampliar um pouco mais essa informação e ele está aqui efetivamente. Rodrigo Cidade, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio. Também quero desejar um feliz Dia dos Pais. Eu que sou um pai novo, né? Também. Minha filhinha vai fazer 3 anos, então é uma grande alegria, né? Poder... Mas é o terceiro Dia dos Pais da minha vida, né? Tá, ótimo, muito bom. Rodrigo, você esteve aqui na quinta passada e solicitou um espaço a mais na programação para ampliar essa questão, com relação a esses indícios de irregularidades com dados de pessoas ou de famílias que são beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. O que é isso? Como é que isso aconteceu? O que está acontecendo? E de que forma as pessoas que estão sendo atingidas podem contornar essas dificuldades? Pois é, Miguel. Então, que nem tu disse, assim, faz um mês mais ou menos, foi vinculado no Fantástico sobre um cruzamento de dados que o Tribunal de Contas da União fez com os beneficiários da reforma agrária. Isso foi cruzamento de dados do Receita Federal, do Renavan, do Sistema Nacional de Cadastro Rural, Sistema de Controle de Óbito, Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, CIAP, CAD Único, RAIS. Todos esses sistemas foram feitos cruzamento com o CPF dos beneficiários. Nisso, nacionalmente, foram apontados em torno de 417 mil registros de irregularidades ou inconsistência. Só que, né, vamos dizer assim, isso quando apareceu na grande mídia, o INCRA já logo, né, ali na frente já emitiu uma carta de resposta sobre esse processo. Uma vamos dizer assim, das inconformidades que o INCRA apontou, que o Tribunal de Contas considerou, por exemplo, ele usou o critério para assentar as famílias para fazer o cruzamento de dados. Ele não usou o critério depois da família estando assentada. Então, por exemplo, eles apontam inclusive indícios de riqueza, por exemplo, que o programa de reforma agrária não poderia assentar essas famílias, porque já tem automóvel e tal. Mas isso acabou acontecendo depois que a família já foi assentada, né? Isso, no nosso entendimento, é um reflexo de que a reforma agrária tem dado certo e tem também melhorado a situação econômica das famílias. Outro problema apontado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União, que aqui eu tenho um número de 1.017 casos, de beneficiários que foram assentados com cargos eletivos. Quer dizer, por exemplo, o cara era prefeito e foi assentado, ou era vereador e foram assentados. O INCRA, na resposta dele na carta, ele diz que aqui desses 1.017, apenas 11 configuram como possível ter sido assentado quando estava exercendo o cargo, né? Porque isso, né, dentro da lei, aqui, ó, o INCRA ressalta que os parâmetros elencados referidos no artigo da lei 8.629 de 93 constitui critério de seleção de candidato e não de manutenção de beneficiário. Então, depois que a família é assentada, ela pode vir a exercer um cargo eletivo. Não tem, vamos dizer assim, não tem nenhum impedimento que faça isso. Inclusive, aqui, por exemplo, nós temos casos de famílias que estão, né, nesse processo aí de identificado como indício de riquezas exteriores, que são famílias que financiaram a caminhonete pelo programa Mais Alimento, do Pronaf. Está se utilizando de um programa, vamos dizer assim, de fortalecimento da agricultura familiar, e vamos dizer assim, existe esse questionamento via o Tribunal de Contas da União. Então, nós temos problemas de diversas ordens, assim. Uma das coisas que a gente identificou, por exemplo, se o CPF do cidadão, por exemplo, é do Salto do Jacuí,
e ele está assentado aqui em Tupã, e isso está caracterizado como uma inconsistência. Perfeito. Então ele vai ter que procurar a Receita Federal, vai ter que regularizar, atualizar essa situação dele. Para quê? Porque nós estamos vendo, vamos dizer assim, uma pessoa que acaba, por exemplo, na nossa bacia leiteira, tu tem que emitir uma nota por mês, né? Daqui a pouco tu tá com o seu bloco lá, vamos dizer assim, no final, e aí tu tá considerado como uma inconsistência, tu vai ficar sem bloco, tu não vai conseguir emitir nota, começa a já vir uma série de problemas, né? De renovação de contrato de financiamento do banco, Pronaf. Então a gente vai fazer além dessa vinda nossa na rádio, nós estamos fazendo um roteiro. Hoje de manhã o pessoal vai estar ali o pessoal já está se deslocando para o Bolsão 1 do Santa Rosa 1 e 2. Nós temos um roteiro, eu já vou passar aqui para o pessoal já ficar ciente, que é no Santa Rosa 1 e 2 hoje pela parte da manhã. Pela parte da tarde é no Santa Rosa, Bolsão 4. Amanhã, terça-feira, deixa eu pegar aqui. Amanhã, terça-feira, se eu não me engano, é de manhã, é no assentamento Nossa Senhora, deixa eu, para não falar errado aqui, só um pouquinho. É que o Rodrigo está pegando a agenda dele ali para poder ver bem certo essa questão. Nós estamos ouvindo o Rodrigo Cidade, que é veterinário da Coptec, nos ampliando essa questão que envolve o indício de irregularidades para beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, que foi apontado pelo Tribunal de Contas da União, e que, pelos dados do Rodrigo, das 645 famílias que aqui em Tupã são atingidas pelo Programa Nacional da Reforma Agrária, 250 têm apontados como possíveis irregularidades. E como ele está explicando, a maioria dos casos, tomara que a totalidade, a gente espera que sim, né, são apenas indícios que possam ser corrigidos através de atualização de cadastro, correção dessas questões. Conseguiu achar, Rodrigo? Achei aqui, ó. Então o roteiro, assim, para essa semana, nós vamos continuar fazendo roteiro nos demais assentamentos, mas é para essa semana, então, para hoje, no Santa Rosa, Bolsão 1 e 2, na parte da manhã. Na parte da tarde, então, no Santa Rosa, Bolsão 4, né, a partir das 14 horas. Amanhã, dia 16, na parte da manhã, no assentamento Nossa Senhora da Conceição. Também 16, na parte da tarde, no assentamento Fátima. Dia 17, então, pela parte da manhã, no assentamento Nova Tupã. Dia 17, também pela parte da tarde, aí no Santa Rosa, Bolsão 3. No dia 18, pela parte da manhã, no assentamento Nova Aliança. No dia 18, também, na parte da tarde, no assentamento Várzea. E no dia 19, pela parte da manhã, no assentamento Nossa Senhora Aparecida. E depois nós vamos acabar fazendo o restante do roteiro, porque nós temos 17 assentamentos em Tupã, para a gente poder esclarecer tanto dúvidas nesse sentido, como também, né, nesse processo que a gente tem visto, há uma investida do governo interino sobre isso. Então esse processo acabou acontecendo depois, né, do governo interino. E a gente tem visto que, assim, os direitos dos trabalhadores estão sendo perseguidos de forma sistemática. E isso a gente está identificando também, vai ter que ser feito um processo de luta, né? Então o movimento também está passando por esse debate para reivindicar outros processos. Porque além disso, Miguel, tem vindo uma pauta de titularização dos assentamentos, né? Então o debate também que tem sobre isso, por exemplo, nós temos assentamento hoje que nós temos uma deficiência muito grande de infraestrutura. Então se tu titulariza, o reflexo disso, dali a pouco tu fez todo um processo, um programa de reforma agrária, não deu condição para a família poder se reproduzir lá, e aí vamos dizer assim, o reflexo disso provavelmente vai ser o cara querer ir embora, né? Porque você está morando num lugar que não... Então todos esses debates a gente vai tá fazendo. Além disso, ó, tem uma pauta de assistência técnica também, nós estamos no meio dessa jogada. Tem a pauta da habitação rural que está entrando junto nesse processo. E também a pauta do assentamento. Nós temos 250 mil famílias acampadas hoje no Brasil. Então nós temos que avançar nesse processo de reforma agrária. Nós não podemos dar um passo atrás. E eu acho que essa investida do Tribunal de Contas com esse tipo de critério, isso nos mostra um pouco um passo atrás. Por quê? Porque erra primariamente no sentido de que usou os critérios de assentar as famílias e não após as famílias terem sido assentadas. As famílias que estejam com possíveis dados irregulares, elas foram notificadas de alguma forma? Se as pessoas receberam alguma informação? Não. Isso Quer dizer, no momento que a pessoa vai solicitar, por exemplo, um bloco, ela vai ver que o CPF dela está trancado. Provavelmente. Então, por isso que a gente tem... E a gente acha que esse processo de comunicação está muito precário, sabe? Então, é um número expressivo que nós temos dentro do Estado. Isso, inclusive, que nem quando o nosso contrato enquanto assistência técnica, ou qualquer que seja, qualquer tipo de contrato, o INCRA está apontando de que não se presta serviço para famílias irregulares.
Então, nós vamos ter daqui a pouco um programa de governo aí que vai atender, sei lá, a bacia leiteira, vai financiar. Aí as famílias que estão de forma irregular não vão poder acessar isso. Como é que vocês chegaram a esse número de 250 que são possíveis irregulares? Isso, o INCRA nos forneceu uma lista de beneficiários, né? Quer dizer, vocês têm uma relação de quem o INCRA acha que está com problema. E aí também, isso também é um dado que pode ser disponível pela Sala da Cidadania. Então, vamos dizer, o beneficiário pode entrar ali, ele digita lá o CPF, provavelmente vai pedir algumas informações sobre o nome da mãe, ou assentamento, ou cidade natal. Dados, né? E aí ele consegue ver qual é a inconsistência que tem, vamos dizer assim, no seu cadastro. E isso também dentro da Coptec, quem tiver dúvida, a gente também está atendendo lá, entra lá na sala, a gente entra na Sala da Cidadania e tira o que nós chamamos do espelho do beneficiário, né? Que ali consta praticamente a vida dele enquanto beneficiário da reforma agrária, desde os acessos de crédito que ele pegou, tudo esse processo, desde indicar, por exemplo, qual é o tipo de inconsistência que tem. Pode, como eu disse, pode ser indício de riqueza, pode ser coisa de cargo eletivo, pode ser CPF de outra localidade. Mas isso tem que ser resolvido porque, vamos dizer assim, o cara precisa, por exemplo, pegar um auxílio doença, aí o cara não tem... Vocês chegaram a já tentar solucionar alguns problemas? Teve alguma experiência de corrigir os dados, ver como é que funciona, se funciona bem, se é rápido? Não, então, quem de fato é responsável para fazer essa correção é o INCRA, né? Eu digo que nós somos o meio, né? Nós somos o meio para fazer o caminho até o INCRA. Mas até agora também não recebemos nenhum tipo de orientação mais consistente sobre isso. Não, pega e caminha para cá. O que a gente tem tentado fazer, chega lá a pessoa, a gente pega o CPF, os documentos e tenta comunicar o INCRA via e-mail, ou via telefone, ou via o supervisor dos assentamentos que, vamos dizer assim, que atende aqui essa região norte do estado, né? Então nós estamos trabalhando nessa dinâmica. Perfeito. Bem, vamos para que seja apenas suspeitas esses 250 casos aqui em Tupã, segundo os dados que o Cidade nos trouxe, são 417 mil no Brasil, aqui em Tupã 250, a grande maioria, pelo que ele comentou, tomara que seja a totalidade, são alguns dados que estão colocados de forma errônea ou não atualizados, enfim, que dão indício de que poderia estar ocorrendo irregularidades, né? E é evidente que se houver uma irregularidade, o programa ele é feito para atender as pessoas que efetivamente são necessitam e que estão no foco de que sejam beneficiários desta ação. Rodrigo, a gente espera que seja contornado e resolvido todas essas dificuldades aí, e é claro que se formos outros, estamos ao dispor aí de vocês em uma outra oportunidade. Mas nesse momento, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, acho que é isso, Miguel. E aí deixar à disposição, né? Tanto nós quanto o Coptec, quanto também a direção do movimento tem se mostrado disponível para poder estar dialogando sobre vamos dizer assim, sobre essas, a gente está chamando de inconsistência, né? Sobre essas inconsistências. E a partir disso a gente vai tomar, né? Vamos dizer assim, as medidas que não são possíveis tomar, né? Que é o que eu disse. A gente vai encaminhar, e isso tem que ir para Porto Alegre, depois tem que ir para Brasília, para a autarquia federal, né? Todos esses processos são de autarquia federal, então provavelmente tudo isso vai para Brasília. E deixar uma boa semana pro pessoal aí, e não podemos esmurecer, vamos resolvendo um problema de cada vez, né? Com certeza. Este é Rodrigo Cidade, que falou para você, como médico veterinário da Coptec, ampliando essa questão sobre essas informações de que existem possíveis irregularidades em beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária e que, através desses dados que o Rodrigo colocou, devem ser corrigidos, né? Arlete está perguntando como é que fica a pessoa que há 16 anos o INCRA tomou posse das terras e ainda não regularizou o pagamento. Bom, eu não sei, porque você, na verdade, você dá assistência para aqueles beneficiários do plano da reforma agrária, né? A Arlete está perguntando aqui sobre uma questão de irregularidades no pagamento do INCRA com terras que o INCRA adquiriu há 16 anos. Não sei se você tem informação sobre isso, Rodrigo. Não, aí acho que é uma questão mais do INCRA. É, a questão do INCRA, governo federal, né, não sei nem como é que é o processo. Não sei. Perfeito. Tá bem, Arlete, a gente vai ver se consegue alguma informação do INCRA com relação a isso, que o Rodrigo, na verdade, ele presta assistência aos assentados, aquelas pessoas que são beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Bem, são 9h28, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco eu retorno com mais informações. Nós temos que complementar aí no futebol, nós trouxemos antes no bloco anterior a informação do futebol na noite de sábado, mas tivemos futebol aqui em Tupã na tarde de domingo e outras informações ainda para complementar aquilo que você tem de notícias aqui na sua Rádio Tupã. Nesta manhã de segunda-feira, num oferecimento de farmácias associadas aqui, você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara, orgulho de ser brasileiro.
cadeira. E Delta Sul, no mês dos pais, a gente encontra lá na Delta Sul uma poltrona reclinável com 3 posições por R$ 69,90 mensais na Delta Sul. Um rápido intervalo, eu já retorno.